Estudo Bíblico Ezequiel 47, a torrente das águas purificadoras. Versos 1 a 12. Essa seção reforça a constante ênfase do profeta de que no reino final acontecerão mudanças físicas e geográficas extraordinárias na terra, mais especificamente na terra de Israel. Esse capítulo trata principalmente das mudanças que acontecerão nas águas. Versos 1 e 2. O átrio do tabernáculo tinha uma grande bacia, ou lavatório, onde os sacerdotes se lavavam. Êxodo 30, versos 17 a 21. No templo de Salomão havia um mar bem maior. 1 Reis 7, versos 23 a 26. Esse mar também era usado nas lavagens rituais, segundo Crônicas 4, 6. Mas, em adição a isso, simbolizava o oceano primordial, não mais como símbolo ameaçador do caos, 28, verso 2, e nota, mas sujeito a Deus e ao serviço do seu templo. Na visão de Ezequiel sobre o templo, essas bacias anteriores foram substituídas por um rio vivificante. Apocalipse 21, 1 e 22, versos 1 e 2. O lavatório do tabernáculo e o mar do templo ficava ao sul do altar, no átrio do santuário. O rio também se origina do sul do altar. Essa passagem deve ser comparada com outras que falam de um rio na cidade de Deus, Salmo 46, 4, ou descrevem a erupção de uma torrente na cidade, Joel 3, 18 e Zacarias 14, versos 3 e 8. Visto que o templo, em parte, simbolizava o paraíso, o rio de Ezequiel relembra os rios que manavam do jardim do Éden, Gênesis 2, versos 10 a 14. Verso 1. Águas. A descrição dessas águas purificadoras, a água da vida, nos dá a impressão de que a visão se refere ao templo espiritual eterno nos céus, onde Cristo é adorado perpetuamente por seus crentes remidos no novo céu e na nova terra, na cidade santa da Jerusalém celestial. Apocalipse 21, versos 1 a 22, verso 5. Versos 3 a 12. O rio leva a vida por onde quer que vá, transformando Israel em um jardim paradisíaco. Jerusalém está construída sobre uma linha geológica divisória de águas, no alto de uma serra de colinas. A chuva que ali cai flui para o vale do Cedron e abre o caminho para o Mar Morto. Jesus apelou para as figuras de linguagem usadas nessa passagem a fim de descrever a si mesmo. Ele disse à mulher samaritana que ele era a fonte de água doadora de vida. João 4, versos 10 a 14. Quando os discípulos se surpreenderam que Jesus estivesse falando com a mulher samaritana, ele lhes falou sobre uma colheita perpétua que já havia começado. João 4, 27 a 38. Na realidade, tirando proveito do quadro de Ezequiel sobre árvores que produzem 12 colheitas por ano. João também registra a declaração de Jesus de que é ele a fonte de rios de água viva, adicionando o comentário segundo o qual Jesus estava falando sobre o Espírito de Deus. João 7, 37 a 39. Verso 3. Aquele homem é o anjo mencionado em 40, verso 3, cuja aparência era como que de bronze. Visto que no decurso dessa visão ouve-se muitas vezes a voz do Senhor Deus, 46, verso 1, 47, verso 13, compreende-se que se trata mesmo de anjo, porque o significado de anjo é enviado e mensageiro de Deus. Nessa visão, foi ele o portador da mensagem de Deus. Cordel não define seu comprimento, mas é usado para medidas amplas. Verso 4.
mediu mais 1000. O profeta está sendo levado rio abaixo, parando de meio em meio quilômetro para sondar sua profundidade. Verso 5. Um rio. Nota homilética. Dentro de 2 quilômetros, as águas se tornaram em rio profundo. Declara-se que se dirige para o Mar Morto, Zacarias 14, versos 8 e 10. Até que ponto essa passagem deve ser interpretada literalmente, não fica muito claro. Há uma estreita relação entre o corpo e o espírito, entre o espiritual e o material. O templo consagrado, cheio da glória de Deus, servido por sacerdotes santificados, há de ser uma bênção sem par para a nação inteira, sarando todos os males espirituais, sociais, corporais e territoriais. É justamente isto que o rio está fazendo, alimentando, curando, fertilizando, embelezando. Versos 7 a 12. Pode ser comparado ao sangue de Jesus derramado na cruz, que fez surgir de Jerusalém uma fonte de bênçãos que, pela pregação inspirada dos discípulos, cresceu vultuosamente. João 12, 32, Atos 1, 8, Romanos 15, versos 19 a 23. Verso 7. Grande abundância de árvores, viçosamente crescerão na beira do rio. Verso 8. Cujas águas ficarão saudáveis. O rio correrá para o oriente e depois para o sul, rumo ao Mar Morto, e transformará sua água salgada, 6 vezes mais salgada que as águas de outros mares, que antes não sustentava a vida por causa da abundância de compostos minerais em água doce. O Mar Morto é, portanto, transformado num mar vivo de água doce. Verso 9. Muitíssimo peixe. É dito que esses peixes são do mesmo tipo dos que há no Mediterrâneo, verso 10, provavelmente se referindo mais à quantidade do que às espécies, visto que as águas do rio e do Mar Morto são doces. Verso 10. Engedi. Esse local se encontra na margem ocidental do Mar Morto, mais ou menos na metade da distância do seu comprimento, perto de Massada. Verso 12. A árvore da vida é descrita em Apocalipse 22, 21. É o símbolo da providência de Deus na eternidade, dando alimentos e remédios mês após mês. Esse trecho possivelmente refere-se ao reino milenar. Apocalipse 20, verso 5. Verso 13. José terá 2 partes. Na visão de Ezequiel, a terra será dividida igualmente entre as 12 tribos. Visto que a tribo de Levi recebeu sua herança territorial dentro dos recintos sagrados de Jerusalém, 45, versos 1 a 8, e nota, o número 12 foi mantido, substituindo José pelos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Gênesis 48, versos 1 a 6. Verso 14. A vós, outros, em herança. Esta é a terra que Deus promete aos patriarcas. Gênesis 12, 7. 15, versos 18 a 21. 22, verso 17 e 28, verso 4. E que foi possuída durante os reinados de Davi e Salomão. 1 Reis 8, 65. 1 Crônicas 13, 5. 2 Crônicas 9, 26. Verso 15. Mar Grande é o mar Mediterrâneo. Limite. As fronteiras daqui detalhadas, versos 15 a 20, mencionam várias localidades desconhecidas, mas correspondem de modo geral a outras dessas listas. Números 34, de 1 a 12, e 1 Reis 8, 65. Entretanto, a repartição das terras, capítulo 48, é inteiramente diferente das fronteiras históricas entre as tribos. As fronteiras oriental e ocidental são fáceis de identificar. A leste, a fronteira começava nas cabeceiras do Rio Jordão,
Ao sul de Damasco, descia pelo rio Jordão e ao longo das praias ocidentais do Mar Morto, a oeste a fronteira era o Mar Mediterrâneo. As fronteiras norte e sul são mais difíceis de estabelecer. Ao norte, a linha começa perto de Tiro e continua na direção leste até um ponto ao norte do Mar da Galileia. Ao sul, corria de um ponto abaixo do Mar Morto até o ribeiro do Egito, o Wadi el-Arish, na costa do Mar Mediterrâneo. Verso 18, Mar do Oriente. O Mar Morto aqui fala-se do limite oriental do país. Verso 19, Águas de Meribá-Cádiz. São chamadas Águas da Contenda, porque foi o lugar no deserto de Sinai onde o povo se rebelou pela primeira falta de água, e Deus concedeu a Moisés a autoridade de fazer jorrar água da rocha. Êxodo 17, 17. Verso 20, os limites ocidentais. O mar Mediterrâneo, desde o limite do sul até um ponto oposto à entrada de Hamat, provavelmente ao extremo norte da planície de El-Beqi, entre o Líbano e o Antilíbano. Verso 22 e 23. A lei ofereceu generosidade aos estrangeiros. Levítico 19:10, Deuteronômio 10:19. A cidadania israelita, entretanto, só lhes oferece nessa nova ordem. Num sentido, esse acerto foi cumprido nas pessoas dos prosélitos do tempo do Pentecostes, Atos 2, e na conversão dos gentios, que em Cristo se tornam verdadeiro Israel de Deus. Gálatas 3, 14 e 16 e capítulo 6, verso 16.